Amém? Vamos lá? 1 aos Coríntios 3, de 1 a 7, diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Palavra de Deus. Que o Senhor seja conosco. Nenhum levante contra a palavra tenha poder, em nome de Jesus. Toda a palavra do Senhor seja livre nesta casa. Os ouvidos sejam abertos, os olhos do entendimento sejam abertos. A graça avivadora pela palavra suceda, aconteça em nome de Jesus. Só os que concordam, deem glória a Deus e tomem assento. Nós falamos, terça próxima passada, começando esse tema, sobre quando o avivamento é superficial. Quando o avivamento é superficial. Vou esperar os irmãos sentarem e se colocarem, por favor, nos seus lugares. O que é superficial? É que diz respeito à superfície, é raso, não é algo profundo, é algo que parece, mas não tem sustentação, é superficial. E nós falamos aqui, não é, da igreja de Corinto, que era intelectualmente arrogante, materialmente próspera e moralmente corrupta. A cultura da cidade acabou entrando na igreja, enquanto a igreja numa cidade deve mudar a cultura daquela cidade. É a igreja que deve mudar a cultura, moldar também a cultura da cidade que foi plantada. A igreja é plantada para fazer a diferença, para brilhar a luz de Cristo naquele lugar onde ela foi plantada. Ela não está para ser contaminada, ela está para fazer a diferença naquele lugar. E a igreja de Corinto não conseguiu fazer isso e se tornou promíscua, cheia de pecados nas mais diversas áreas, pessoas tomando santa ceia de maneira errada, pessoas na prática sexual errada, na prática do adultério, irmãos levantando contra outros irmãos, litígio entre os irmãos, e tantas outras carnalidades, dissensões, facções, divisões, né? Tanta coisa que essa igreja estava vivendo, cheia dos dons, porém vazia do Espírito. É uma igreja que, se a gente entrasse num culto, fale, essa é a igreja certa, mas não era. Nem por tudo isso Paulo mandou fechar a igreja, ou Deus ordenou que Paulo dissesse isso. Não. Paulo, Jesus, o nosso Deus, nunca quer que feche uma igreja. Ele quer curar a igreja. E nós falamos aqui de algumas outras coisas. Falamos
de quais eram os principais ou um pouco dos graves problemas da igreja e falamos das soluções na doutrina paulina para aquela situação que a igreja estava vivendo. E agora, dando prosseguimento, nós vamos falar sobre uma igreja avivada, de verdade, o verdadeiro avivamento, é para uma igreja que anda em espírito. Não é a igreja que tem os dons espirituais, e nós temos que ter os dons. Percebam que nós não estamos falando contra dons, jamais. Nós estamos falando contra uma vida carnal. Já que temos os dons, andemos no Espírito. Deixa o Espírito Santo dirigir nossas vidas. Mas eu falo isso acho que com desespero na alma, porque a maioria de nós não deixamos. A gente é um tipo de gente dentro da igreja e outro tipo fora. Aqui a gente sorri e trata bem uns aos outros, mas lá fora tem muitos que falam mal da gente, que meu Deus do céu. E é uma verdade. E Deus sempre vai querer tratar o que precisa tratar entre nós. É por isso que Paulo está escrevendo abertamente, falando abertamente para a igreja, inclusive sobre o pecado. Essas cartas que eram escritas, elas eram lidas de púlpito para a igreja. Tem um irmão aí, por isso que Paulo fala, eu e vós, em nome de Jesus, entregamos ele para Satanás. Na igreja. Porque a igreja é coisa séria. Igreja não é lugar de bagunça, de fazer farra, de ser falso. Igreja pode receber todos os falsos, todos os beberrões, todos os efeminados, todos os fraudulentos, todos, a igreja recebe. Porque ela quer anunciar que tem salvação para eles, que tem libertação para eles, que tem cura para eles. Mas os irmãos convertidos jamais têm a liberdade de se tornar os praticantes desses pecados. É o que você vai ver lendo a carta aos Coríntios, a primeira e a segunda, que na verdade foram 4 cartas, uma antes da primeira, outra antes da segunda, mas foram essas 2 que vieram para o cânon sagrado. Por quê? Porque, creio eu, são as cartas que vão nos edificar e que Deus queria falar com toda a igreja em todos os tempos. Ok? Então, irmãos, o contrário de ser uma igreja superficial, tem que ser uma igreja que anda no Espírito. Porque a igreja que anda no Espírito, ela mergulha. Mas, antes de analisarmos o que é andar no Espírito, veremos o que é contrário disso, que é andar na carne. O que é a carta que Paulo escreve, que carnalidade ele está cobrando cura, e para isso, fazendo isso, nós vamos entender melhor o que é uma igreja espiritual do ponto de vista bíblico. Amém? Eles precisavam, essa igreja precisava entender, irmãos, a igreja de Corinto precisava entender que os dons têm a ver, com o que fazemos para Deus. E o caráter tem a ver com o que somos para Deus. Não é porque fazemos para Deus e temos êxito no que fazemos, no sentido, orei para o enfermo, ele ficou curado. Deus me usou, revelou a vida de alguém todinha. Deus não sei o quê. Não é porque Deus me usa com esses dons que eu estou aprovado. Não. Eu estarei aprovado se a minha vida for uma vida que revela que Deus está nela, que Deus transformou ela, que Deus mudou ela. E um melhor lugar para eu saber se Deus me transformou é dentro da minha casa.
Pergunte para sua esposa se você é um marido que merece subir aqui e falar que Deus é bom e é verdadeiro e converte pessoas. Se você é uma esposa que pode subir aqui, pergunta para o seu marido. Porque na nossa casa nós nos revelamos. Por isso, no início desse estudo sobre o avivamento bíblico que a igreja precisa para esses dias, nós falamos primeiro da esposa, do marido, do filho, da filha. Por isso que Paulo vai tratar isso quando ele fala para nós nos encher do Espírito Santo, 5,18 de Efésios, e aí ele vai tratar o sujeitai-vos uns aos outros que nós falamos aqui. Vocês lembram? Vocês lembram? Tem que perguntar 2 vezes, Porque Deus, irmãos, você pode ignorar a palavra da verdade, mas ela vai te pegar lá no dia do julgamento. Deus não vai nos julgar pelo amor dele. Se fosse, estaríamos garantidos. Mas ele vai nos julgar pela palavra. Põe aí, DCM. João 12:48. Preste atenção, por favor, não é hora de conversar. Amém? Eu sou enjoado mesmo. João 12:48. Há um juiz para quem há um juízo para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que põe depois a ara. A própria palavra que proferir o condenará no último dia. Agora põe ara, revista e atualizada. Glória a Deus. Meus irmãos, por que esta igreja foi chamada de carnal? Por que essa igreja, irmãos, foi chamada pelo próprio fundador dela? Porque Paulo, durante 1 ano e meio, ele ficou ali estruturando a igreja, abrindo a igreja, fortalecendo os irmãos, organizando tudo. E por que o que é fundador e que ama a igreja vai chamar a igreja? Abre lá, irmãos, João 12:48, por favor. Vai chamar a igreja de carnal. João 12:48, a sua Bíblia, por favor. Glória a Deus. 2 sentidos não assa milho, né? Glória a Deus. Vou no 46 a seguir. Palavras de Jesus, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus veio para nos livrar das trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Olha, Jesus não vai me julgar, mas aí continua. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então, quem vai julgar não será Jesus, será a palavra. Por isso devemos amar a palavra, ler a palavra, lutar para praticar a palavra. E não adianta as pessoas nesse mundo quererem adulterar a palavra. E não adianta você querer fugir de uma igreja séria para ir para uma igreja bagunçada, para ter liberdade de fazer coisas. Porque mesmo assim, naquele dia vai ser aberto a palavra. Ela vai nos julgar. E aí é que nós temos que prestar bastante atenção, para a gente buscar de Deus graça, para Ele nos ajudar a viver a palavra. Entenderam? Não é o amor de Jesus, e nem tampouco será Jesus
o juízo. Não, o juízo é a palavra. Ela que vai ser aberta naquele dia. Por que então essa igreja foi chamada de carnal? Olha o que diz o versículo 3 da carta aos Coríntios, que nós lemos aí do capítulo 3. Fica aí com a Bíblia aberta. O que está escrito aí? 1, 2, 3. Abre a Bíblia, gente. Vamos ler a Bíblia, por favor, gente. Que preguiça. Jesus amado. Olha aí, você não quer seguir os exemplos dos que abriram as Bíblias? Abre a Bíblia aí, obreiro. Abre aí. Não, você é outro. Você é outro. Quem não tem Bíblia, compra. Ah, estou sem dinheiro, mas tem um iPhone. Vamos ler de novo? 1, 2, 3. Pergunta de regra de hermenêutica. Por que são carnais? Resposta: porque há entre eles invejas, contendas e dissensões. Essa é a primeira seleção de desqualificações desta igreja que revela que ela é carnal. Tem outras. Mas então, 3 coisas aqui são pontuadas. A inveja, outra versão está escrito ciúmes, você vai entender por quê. A contenda e a dissensão. Aqui, vamos ver, primeiro, o que é essa inveja? O que é essa palavra que às vezes é traduzida por ciúmes? É uma palavra no grego que quer dizer, que se pronuncia zelos, Z-E-L-O-S, zelos, que tem 2 conotações. No sentido positivo, é o zelo, o cuidado. No sentido negativo, é o ciúme, é a inveja, é algo destrutivo. Então, essa palavra se revela nesse contexto como uma atitude de rivalidade invejosa, ciúme amargo. Irmãos, zelo é de Deus, ciúme não. Porque zelo é cuidar, zelar. Ciúme é desconfiar, duvidar. Quando você tem cuidado, você não pergunta, para quem você está olhando? Não, quando você tem zelo, você diz assim, cuidado, tem pessoas que interpretam as coisas de maneira errada. Entendeu? Para quem você está olhando? Desconfiança. Cuidado, tem pessoas que zelo, proteção. Deus não aprova o ciúme é demoníaco, é diabólico. Destrói casais, já fez maridos matar esposas que amam, já fez esposas matar maridos que amam. Porque o ciúme, ele vem com uma dosagem maligna e o diabo muitas vezes usa essas coisas. Se você não pode confiar, não pode casar. Se você casar, confie. Mas se tem dúvida, não casa. Porque tem que confiar. Porque essa pessoa que você vai casar, você vai ter que cuidar dela, confiar nela, viver com ela, ter filhos com ela. Confiar nela no sentido de cuidar dos filhos, de cuidar de tudo que é a parte da pessoa que cabe a ela. E pronto.
Concorda? Glória a Deus. Então, irmãos, esse ciúme, essa rivalidade que levava essa igreja a desejar a posição ou a influência de outros líderes espirituais, como Paulo e Apolo. É um sintoma de egocentrismo e falta de amor fraternal. A inveja aqui é provocada pela criação de facções alicerçadas na adoração a heróis humanos. O fulano de tal não falava isso não. O ciclano... Irmão, isso aqui está acontecendo na internet. O herói da internet é o doutrinador. O herói da internet é ele que está com a razão. Mas muitas vezes, claro que tem pessoas honestas e bíblicas, não é? Mas muitas vezes, a maioria, são pessoas que estudaram uma maneira de ter você ali na rede social dele e te fazer um refém. Você tem que aprender, eu tenho que aprender a andar com Deus livre. Por isso tem que ler a palavra, tem que estudar a palavra. Não pode ir ouvindo qualquer coisa e dizendo, eu creio naquele, eu acho que aquele ali está certo. Não, vai ler a Bíblia. Estuda a palavra. E quando você, por exemplo, você que faz parte dessa igreja, você ouviu algo que entrou em contradição com algo que você viu na internet, ouviu de alguma pregação, procure o seu líder e tire a dúvida. Porque muitas vezes é muito bem elaborada a defesa de uma heresia. E como você viu uma bem elaborada defesa da heresia e não uma bem elaborada defesa do que está sendo dito, você confia lá. Porque muitas vezes o que eu estou falando aqui, o que outra pessoa está pregando aqui, não há tempo para você ficar parando numa palavrinha e esmiuçar a palavrinha. Olha o tanto de coisa que está pela frente. Então procure, tire a dúvida, não caia nas ciladas deste tempo. E não tenha inveja de ninguém, nem de Lindomar, nem de doutor fulano de tal, no nível fulano de tal, não tenha inveja de ninguém, não deseje o lugar de ninguém, e não seja imitador das atitudes de ninguém, seja imitador da fé de pessoas que são de Deus. Não suba nesse altar para imitar um pregador. Você tem uma identidade, você tem a sua digital, Deus trabalhou você para ser você. Então suba aqui e não pega a mensagem de ninguém, não copia a mensagem de ninguém, vai buscar ela no joelho, na oração, no jejum, e Deus vai te dar a palavra. Amém? Outra coisa que os fazia carnais, contendas, do grego eris, E-R-I-S. Este termo significa litígio, disputa, briga, ou até mesmo rixa. Descreve as brigas e discussões acaloradas que surgiam na comunidade devido a preferências pessoais por determinados mestres. Cai na mesma coisa. Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Eu sou de Cefas. Eu sou de Cristo. Só que esse eu sou de Cristo lá da igreja de Corinto era o pior grupo. É bonito falar, mas aí você tem que ver a vida das pessoas. Olha, eris denota um espírito combativo e faccioso. Se mostravam espirituais com os dons e carnais com as contendas e ciúmes. A palavra no grego denota alguém como os pagãos e suas obras carnais.
pessoas que não conheciam Deus. É a mesma palavra usada lá em Romano, por terem desprezado o conhecimento de Deus, Deus os entregou a sentimentos perversos. Preste atenção. É quando você começa a cometer atitudes que os gentios é que cometem. Quer uma coisa que os gentios é que cometem e que está no meio de nós? Quer ouvir? Ansiedade. Isso é coisa de quem não tem Deus. Eu estou falando segundo a Bíblia, amém? Uma coisa é você ir num profissional e ouvir falar sobre isso. Outra coisa é você ler a Bíblia. Não andeis ansiosos por coisa alguma. É um mandamento. Deus daria um mandamento que nós não pudéssemos cumprir? Agora, vem o desafio, vem a guerra da ansiedade, vem, mas você tem um versículo em seu favor, tem outros versículos a seu favor, para dizer, aqui não. Eu tenho Deus, Deus vai me ajudar, em nome de Jesus caia por terra, e muitos vão guerrear mais tempo, outros vão guerrear menos tempo, mas o Senhor vai garantir o que Ele falou nas nossas vidas. Por que vocês andam ansiosos? Pelo vosso comer, pelo vosso vestir. Mateus 6, 25 a seguir fala, essas coisas, os gentios é que preocupam com elas. Por isso que ele vai falar agora em Mateus 6, 25 a seguir, não fiquem inquietos, ansiosos por coisa alguma. Por quê? Primeiro, porque você já achou o seu Salvador. Você já tem o seu Salvador, Ele já está na sua vida. Tem problema, mas tem salvação. Tem dificuldade, mas tem salvação. Aleluia. O Deus que te salvou naquela cruz, quem crê que Jesus te salvou na cruz? Só que a Bíblia não diz que Ele só salvou, apesar de ser algo que é o principal, é a salvação. Mas a Bíblia não diz em Isaías 53, por exemplo, que Ele só salvou, não. Lá diz que Ele também nos libertou, diz também que Ele nos curou, diz também que Ele tomou sobre si o castigo que nos traz a paz. Então quem crê que Jesus salva, tem que crer que Ele também cura, que Ele também liberta, que Ele também nos arranca de toda a condenação. A sua fé não pode ser só na salvação, ela tem que ser no pacote que a cruz completamente trouxe a nós. Alguém está entendendo? Mas aí, irmãos, esses irmãos aqui começaram a regredir. Essa é a questão. Quando você começa a falar mal das pessoas, escute isso com o coração bem limpo. Quando você começa a falar mal de pessoas, quando você começa a murmurar, quando você começa a inventar histórias, você está se sujando. Você está misturando a sua própria fé. Ou você tem uma fé completa, viva, ou não tem. A fé que vem de Deus é uma fé que me leva o caminho dos santos. Judas diz, a fé que uma vez foi dada aos santos, ela é dada uma vez, e a gente anda nesse caminho. Agora o diabo vem, as coisas acontecem, para querer a gente desviar desse caminho, afastar desse caminho, ficar manquejando no caminho. Não, tenha uma fé legítima. A fé legítima cuida da sua boca e santifica a sua boca. A fé legítima santifica seus olhos. A fé legítima santifica os seus ouvidos. A fé legítima cuida dos nossos pés. A minha vida consagrada, meus pés são consagrados. O meu comportamento é consagrado. Depois de contendas, vem outra.
palavrinha, qual é? Dissensões, dicostasiai, dicostasia, né? Essa palavra, ela significa literalmente ficar em pé em dois lugares, ou divisão. Refere-se a formações de facções, partidos ou grupos separados dentro da igreja, que quebravam a unidade do corpo de Cristo. Indica a criação de cismas, partidarismos. E infelizmente, irmãos, eu já assisti nesses 20 e tantos anos de pastoreio, as pessoas formando grupinhos, começando a falar mal de A, falar mal de B, começa a fazer umas brincadeiras sem graça, denigrindo pessoas. Daqui um pouco elas só vão afastando. Daqui um pouco saem da igreja e ainda falam mal da igreja. Pessoas que sentam para dizer, não concordo com isso, não. Se fossem maduros, se fossem verdadeiramente de Deus, procuraria a liderança para tratar isso. E não ficaria contaminando irmãos. Tem irmãos que começam a andar com outros irmãos, que daqui um pouco está desviado igual. Começa a adquirir os maus hábitos do outro. Por quê? Porque os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Estou falando alguma mentira aqui? Tem direito alguém ficar nervoso com essas palavras? Porque tem um povo agora ficando nervoso com as verdades. Mas vai fazer o quê, né? Vou continuar falando assim mesmo. E eu não falei isso para você ficar achando bom, não. Eu falei uma verdade. Isso dói em mim, isso machuca a minha vida. Machuca demais. Porque eu pensei que as pessoas iriam comemorar as verdades, ao invés de ficar brigando e ainda falando mal, porque ouviram verdades. Se eu sou de Deus, eu não quero mentiras. Não venha me iludir, não venha me enganar. Fale para mim o que eu tenho que ouvir. Então, esses grupos são os grupos das dissensões. Às vezes tem uma pessoa pura, querendo ajudar, tal, o outro começa a falar, queima a reputação do outro com a própria palavra. E aí, muitas vezes, tem pessoas que chegam na igreja, são impactados, mudados, transformados, assim, rapidamente. E os irmãos facciosos continuam na amargaça da vida. Começam a amargurar e amargurarem-se e amargurar outros, dividir outros, atrapalhar outros. Vocês sabiam que na igreja, nesses 20 e tantos anos, teve pessoas que já foi na casa dos outros, pessoas da igreja, vão na casa dos outros e falam assim, se está chegando agora, não vai para essa igreja não. Né, irmã Cida? Mancida, quando chegou, foram lá na casa dela para dizer para ela não vir para a igreja. Por que que uma coisa dessa não sai da igreja, ao invés de ficar atrapalhando as pessoas? E a irmã Cida, mesmo assim, ficou. Hoje é missionária, está abençoada e muito bem cuidada por Deus e cheia do Espírito Santo, e é líder do ciclo de oração. Mas aí tem pessoas que, eu não entendo isso. Não entendo. Por que que o senhor não foi lá e... Não, irmãos, a igreja é porta aberta para todos. Mas um dia o justo juiz de toda a terra vai julgar a mim e vai julgar você. E naquele dia não vai ter argumento. Porque lá tudo será legitimamente confirmado e comprovado. Então vamos andar com Deus. Esse tipo de grupo dividia a igreja. Essas três desqualificações, essas três obras carnais, estavam acabando com a igreja. É claro, é óbvio que cada um de nós temos culturas próprias, gostos,
Mas no que diz respeito à palavra, não pense em levantar contra, porque tudo que diz respeito à palavra, diz respeito ao Deus da palavra. Paulo usou essas palavras para mostrar que, embora os coríntios fossem crentes, seu comportamento era mundano e carnal, e não guiado pelo Espírito Santo. Então eles eram guiados pelo Espírito para os dons, mas não era guiado para Jesus. Eu conheço, nessa caminhada de 32 anos de fé, e quando eu falo a esses 32 anos, não falo por outra coisa, senão que para você entender que a gente vê muita coisa nesse tempo. Eu já vi pessoas irem em igrejas que Deus usou para revelar nome, CPF, problema claro e profundo. Só que ele tinha 2 amantes, um mulherengo, e ainda de vez em quando aparece o nome da pessoa por aí pregando. E para muitos é homem de Deus, para o céu não é. Homem de Deus não é o homem dos dons. Homem de Deus é o homem do fruto do Espírito Santo. Mulher de Deus é a mulher do fruto do Espírito Santo. Por causa disso eu vou me escandalizar e sair da igreja? Foi isso que Paulo mandou? Por causa disso, se eu sou maduro na fé, eu vou ficar e fazer a diferença. Porque eu continuo amando o Deus que me salvou, que me libertou, me converteu, me transformou. Ele é a razão. E eu vou ficar e ainda vou amar a todos. Porque se isso não aconteceu, eu também estou perdido. Tem que amar até os inimigos. Deus pega a gente, amarra de um jeito que não tem jeito de você escapar. Ou você imita ele, ou você está de fora. Aleluia. Você está entendendo ou não? Por isso que o avivamento não pode ser superficial. Ele tem que ser interno, ele tem que ir lá dentro e começar lá dentro. Tem gente que vem para a igreja só para cuidar do cabelo, para conversar, para bater papo. Você precisa prestar atenção nas coisas do Senhor. Porque a nossa salvação está mais perto do que possamos imaginar. O dia da volta do Senhor, irmãos, está mais evidente que em qualquer outro tempo que Jesus está às portas. Tantas pragas, tantas pestes, tanto pecado, tanto escândalo, tanta coisa, tanta armadilha, as autoridades mundiais se unindo, tudo encaminhando para um governo só, os templos que foram levantados, o terceiro templo de Israel, os acordos que estão sendo feitos de paz, tudo está dizendo: Jesus vai levar a igreja nesses dias. Prepara-te para encontrares com teu Deus. Coloquemos as nossas vidas no altar do Senhor. Vamos entender um pouco mais? Uma igreja e 4 partidos na igreja. Primeiro partido que lemos, o partido de Paulo. O versículo, aí o capítulo 1, por favor, na carta aos Coríntios, o versículo 12. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e o outro dizia, e eu de Cristo. Então 4 grupos, uma igreja dividida em 4 grupos. Não pode ser assim. A igreja, ela não pode ser dividida, ela tem que ser organizada. Organizada nos departamentos, organizada na hierarquia da igreja, organizada para fazer funcionar bem as visões que Deus dá e os direcionamentos. Tudo isso tem que ter organização, porque a organização agrada a Deus. Organização vem da palavra organum, que tem 2 coisas para interpretarmos na etimologia. Organum, órgãos do corpo humano.
Pega a boca e põe no joelho para você ver. Tudo organizado de maneira perfeita. Tudo. Você vai comer o alimento, já está os dentinhos no lugar certo. Já pensou se o dente estivesse na orelha? Órgão vem de organização, nós somos organizados. A máquina humana é perfeita. O cérebro humano, a organização, meu Deus do céu. E aí vai. E tem outra etimologia que é de órgão. O piano, o teclado. Se você não organizar as notas de maneira perfeita, harmônica, não vai sair nada. Você pode tocar o tanto que for, né, Ana Lídia? Mas põe eu tocar para você ver, eu vou lhe tocar para você ver. Flá, 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 flá. É dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, lá. Tem que ter a organização das notas para funcionar. E na vida, lembra do seminário Crescer? Na vida, meus irmãos, tem que ter organização para crescer. A igreja tem que ser organizada, sua vida tem que ser organizada. E eu lembro no seminário Crescer o que Deus nos disse: se o seu quarto é bagunçado, sua vida também é bagunçada. Porque toda pessoa organizada não deixa quarto bagunçado. Foi o Espírito Santo que falou isso. Nunca esqueci. E eu lembro da minha mamãezinha, toda educadinha. A gente não arrumava a cama, ela pegava pelo cabelo. Fala, arruma. Tranquila. Minha mãe falava para a gente assim: eu vou te matar. E se eu fosse crente, eu falava: você está aí, né? Misericórdia. Aquele ódio, mas tinha amor. E nós não ficamos traumatizados, nós aprendemos a ser respeitosos com as pessoas. Então tem que organizar. Primeiro partido eu sou de Paulo. O apóstolo foi o fundador da igreja de Corinto, Atos 18, a gente vai ver isso. Um ano e 6 meses ele passou ali, 18 meses. Esse partido, composto principalmente por gentios, era o grupo dos fundadores. Este grupo era formado pelos que se converteram através da pregação de Paulo, o apóstolo dos gentios. Paulo jamais incentivou qualquer divisão, pelo contrário, ensinava os crentes a amarem a todos e a respeitarem a consciência dos mais fracos. Só que as pessoas eram carnais. O que adianta, irmãos? Vamos pegar uma coisa prática nossa, né? O que adianta o Lindomar viajar para fazer a obra missionária, falar para certas pessoas, serem pontuais, não faltar, porque Jesus é a razão da nossa vida, porque nós seguimos a Jesus, e nós servimos a Jesus, e aí viaja, as pessoas não fazem isso. Foi ensinado da maneira certa, mas a escolha é de cada um. E essa é uma escolha que eu não vou poder interferir. Aí quando o pastor volta, as pessoas voltam a serem pontuais. Ó, o silêncio. É vantagem para o pastor? Não, isso aí é desonra. Porque a gente procura ensinar a pessoa a servir Jesus. Servir Jesus. A gente procura ensinar as pessoas a suportar as lutas, a suportar as provas, a se humilhar, mesmo tendo razão, mas isso é uma escolha de pessoas. Os espirituais prontamente obedecem. Os carnais discordam e fazem o contrário. Tinha um outro grupo também, o grupo de Apolo, o partido de Apolo, que está no versículo 12 também. Apolo era um servo de Deus, eloquente e poderoso nas escrituras. Aqui que está o negócio, né? Paulo, irmãos, para muitos que pensam que Paulo era eloquente, não, Paulo, ele tinha uma palavra assim, mansa, tipo Cleomar, entendeu? Tipo Cleomar. Aí, o Paulo estava pregando uma vez que o Eutico dormiu e caiu da janela. Mas a palavra de Paulo era revelada. Ela era penetrante.
era bíblica e era de Deus. Aí apareceu o Apolo tipo Wesley. Tipo o pastor Jean mais cedo. E pá, e o povo, é aí, ó, é aí, isso aí, ó. Eu gosto assim, tem que ter fogo. Mas, irmão, nós temos uma interpretação de fogo muito errada. O fogo é quando a palavra é revelada. Seja de uma forma eloquente ou uma forma pastoral, professoral. Hã? Nós temos que ouvir a voz de Deus. Ah, eu não gosto de ouvir o fulano lá, não, ele demora a falar. Ah, não, o Johnny fica segurando. Né, Pedro? Pedro é o camarada que tem que vigiar. Fica imitando as pessoas. Aí o outro chega. Aí o povo, ao invés de ouvir o que Deus vai usar essas pessoas, não, eu sou de Paulo. Não, eu sou de Pedro. Não, eu... Irmãos, que infantilidade. Deixa Deus usar as pessoas. Deixa a identidade das pessoas. Tente ouvir o máximo que você puder ouvir de Deus na vida das pessoas. Aí vem a Rosa Dias, prega de um jeito, a missionária Sônia de outro, a irmã Carla de outro, a missionária Carla. Aí nós vamos pôr a Cida pregar aqui, ela vai falar umas palavras assim que a gente quase não vai entender, porque é a cultura, né? Mas todas servas de Deus. Ah, eu vou na igreja hoje porque a Cida vai pregar. Não, você vai na igreja hoje porque Jesus merece ser cultuado, adorado e louvado. Você tem que voltar, eu tenho que voltar a minha vida para Jesus Cristo. Aí tinha um terceiro partido, o de Cefas. O grupo de Cefas, que era o nome de Pedro no aramaico, né, João 1,42, não há qualquer registro de que o Pedro tenha ido em Corinto. Mas o seu nome, como um dos 3 discípulos, né, mais chegados de Cristo, o seu nome era conhecido por essa igreja. E o partido de Cefas, o qual deu muito trabalho a Paulo, era composto por judeus legalistas. É possível que esses judeus tenham se convertido em Jerusalém, através da pregação do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, e depois formado na igreja local um grupo a favor da liderança desse apóstolo. E aí os legalistas misturavam judaísmo com cristianismo. E hoje tem muita gente querendo julgar legalismo quando você prega contra o pecado. Não, isso não é legalismo, isso é graça. Por causa da graça, Paulo fala, por causa da graça eu posso pecar? De maneira nenhuma, capítulo 6 aos Romanos. A graça me livra de pecar. A graça me fortalece. A graça me faz fazer mais do que os outros, como Paulo diz em 1 Coríntios 15:10. A graça é um agente de Deus, através do Espírito Santo, que me faz viver imitando Jesus Cristo. Não é legalismo, é uma verdade bíblica que acontece na vida dos que se rendem. Está gostando? Aí vem o quarto partido, qual que é? O partido de Cristo. Eles diziam no versículo 12, eu sou de Cristo. Esse grupo da igreja era exclusivista. Ele se considerava o único partido legítimo. Não se submetia a nenhum pastor humano, só servia a Cristo. Era, sem dúvida, o mais nocivo dos indivíduos. Eu só obedeço a Cristo. Mentiroso. Porque Cristo mandou obedecer aos pastores, vai. Não, só obedeço a Cristo. Mas a palavra de Cristo não manda amar, perdoar, andar junto, compartilhar, comungar.
Jesus não mandou oferecer a outra face? Se eu sou de Cristo, que eu seja mesmo, aí está certo. Mas aqui era uma desculpa para não obedecer ninguém, não fazer nada e fazer o que simplesmente escolhiam fazer. Entenderam agora? Contudo, essas facções estavam cometendo um grave pecado contra a unidade do corpo de Cristo. Por isso que o avivamento era superficial. Os de Paulo, liberais na doutrina e nos costumes cristãos, achavam que podiam exercer a liberdade em Cristo acima da lei do amor. 1 Coríntios 13. Seu pecado era libertinagem. Os de Cefas, legalistas, erravam ao unir a lei com a graça. João 1,17, que os adventistas fazem isso. Seu pecado era unir duas alianças distintas. Os de Apolo, intelectuais, com seu racionalismo filosófico, acreditavam que a lógica e a razão humanas eram tudo o que precisavam para entender as coisas do Espírito. Seu pecado era aceitar as escolas de pensamento humano em vez do Espírito Santo e a sua vontade. Os de Cristo, exclusivistas por causa do seu orgulho, carnalidade e imaturidade crônica, não se submetiam a nenhuma liderança pastoral. Seu pecado era a insubordinação. Esses mesmos pecados ainda hoje continuam a estragar e a corromper os crentes e suas respectivas congregações. Esses mesmos pecados provocam libertinagem, legalismo, exclusivismo, dependência da sabedoria e capacidade humana. Eu sei como sair. Não, o médico me falou, o doutor falou, o médico falou, glória a Deus, são pessoas que estudaram, são profissionais, devem ser ouvidos, devem ser consultados, procurados e tal. Mas o que o seu Deus falou acima de tudo isso? Porque muitas vezes o médico diz, está desenganado, e Jesus vem e cura. Essa é a questão, nós não podemos misturar. O que é libertinagem? Caracteriza-se pela busca desenfreada pelo prazer, muitas vezes sexual ou sensorial, sem consideração pelas normas sociais, morais ou éticas. Não interessa, eu não quero assim, eu sou livre. Não, a liberdade em Cristo é diferente da liberdade que a gente interpreta lá no mundo. A liberdade em Cristo, ela só existe para quem está acorrentado ao evangelho dele. Por isso que Paulo nunca se considerou preso. Ele se considerou dirigido. Você entendeu não, né? Paulo nunca se considerou preso e muitas vezes foi. Mas ele considerava-se dirigido. Olha, vocês estão reclamando que eu estou aqui preso com um guarda pretoriano aqui, mas olha, eu estou feliz, sabe por quê? Eu queria há muito tempo pregar para os da guarda pretoriana, não tinha jeito de achar eles. Agora eu tenho um acorrentado comigo, eu estou pregando para ele de dia e de noite. Porque a palavra não está presa, disse Paulo. Então, Paulo nunca reclamou de Deus, porque ele acreditava que em toda a sua vida, Jesus o estava dirigindo. A libertinagem é a liberdade levada ao extremo, onde tudo é considerado válido, resultando em depravação ou licenciosidade. O que é legalismo? É a adesão estrita e inflexível à letra da lei, desconsiderando a intenção ou o contexto por trás dela. No contexto religioso, isso significa, ou pode significar, focar nos rituais e obrigações formais, em vez do espírito da fé, e julgar os outros com base nesse conjunto rígido de regras. Tem uma igreja que ela era
cheia do ativismo religioso, fazia muito bem. Jesus elogiou ela em tudo, mas ele disse: eu tenho contra ti, a igreja de Éfeso, que deixaste o primeiro amor. Volta, lembra de onde caiu e arrepende. Se você não fizer isso, eu virei contra ti e te tirarei do seu lugar. Uma repreensão tão severa. Por quê? Porque para Jesus, se não tiver amor, não vale. Se não for por amor, você pode trabalhar o dia inteiro, não vale. Tem que ser por amor, por prazer, disposição, alegria. Por isso que Deus massacra a gente antes de enviar para a obra. Porque se Ele não massacrar, a gente quer que as pessoas reconheçam o que estamos fazendo. Se eu quiser que você reconheça o que eu estou fazendo como algo que é um fim no meu ministério, o reconhecimento, então não estou fazendo por amor. Posso cobrar de você, mas não posso exigir que seja assim. Se vocês não forem gratos, eu vou embora daqui. Então não é por amor. Deus nos chama para fazer por amor. Deus nos chama para viver por amor. E o amor aqui não é um amor de mel, não, é o amor de Deus. O amor de Deus é equilibrado, sistemático, maduro, sério. Ou não? Deus açoita aquele a quem? É verdade isso? Será que é bíblico? Isso é amor. Porque quando Deus nos ama, preste atenção nisso para você entender, por favor, para nós entendermos. Deus nos ama olhando para a eternidade. Ele não nos ama olhando para a nossa necessidade. Ele nos ama olhando para a eternidade. Eu quero você lá. Por isso ele deixa o filho dele e abandona o filho dele que ele mais ama em toda a história bíblica. Esse é o filho em quem compraz a minha alma. E ele deixa e abandona o filho dele. Porque ele não estava olhando para a cruz, ele estava olhando para a eternidade. Por isso que Deus deixa certas pessoas serem tomadas por certas enfermidades, por certos problemas e dificuldades. Porque se não houvesse, abandonaria a fé. Por isso que ele pega e põe um espinho em Paulo, seu maior homem, na época. E diz: não vou tirar. Porque o Paulo não podia exaltar. Porque Deus queria dar poder para ele para fazer, e não que Paulo tinha poder em si mesmo para fazer alguma coisa. O dia que nós entendermos isso, nós seremos curados de muitas coisas. Amém ou não? Tem muitos estudiosos da palavra, muitos teólogos, que consideram que a igreja de Corinto, mesmo praticando todas estas carnalidades, não queria dizer que não eram salvos, só que eram crianças. Só que quando você vai, abra lá Gálatas 5, por favor. Quando você vai na doutrina paulina, a doutrina paulina não está somente na carta aos Coríntios, ela está em todos os escritos de Paulo. Você quer conhecer a mentalidade paulina? Leia todas as cartas de Paulo, não é? E aí o que está escrito em Gálatas 5, 19 a 21. Percebam. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Primeiro, irmão, obra da carne, todo jeito ela vai aparecer. As quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Olha o que está acontecendo na igreja de Corinto: inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.
Então, obras carnais. Paulo vai também nos ajudar, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, né? Romanos 8, 7, que é antes aí do livro que você está lendo aí, 1 aos Coríntios, volte atrás, Romanos 8. Primeiro ele diz no versículo 1, capítulo 8, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não há condenação para quem não anda na carne, não é praticante das obras da carne. O Paulo do capítulo 7 é carnal, é não convertido. Tem gente que usa o capítulo 7 para defender seus pecados. O bem que eu quero fazer, isso não faço. E o mal que não quero fazer, esse eu faço. Porque Paulo disse isso, quando fugirei do corpo dessa morte. Só que o Paulo do capítulo 7, se ele continuasse o mesmo Paulo, no capítulo 8 ele ia morrer. Só que agora ele diz, portanto agora. Se é um portanto, é porque é um conectivo, está ligando o texto anterior a esse texto que segue. Mas olha, eu vivia isso, mas agora, para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Mas não é para aqueles que andam segundo a carne. No capítulo 7 ele estava atendendo a carne, sim ou não? Mas segundo o Espírito. Aí o versículo 7 diz, porquanto a inclinação da carne é... Então, se Paulo continua esse Paulo, ele era inimigo de Deus. Inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Mas aí o 13 diz, porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito, e esse Espírito que é o Espírito Santo, mortificardes as obras do corpo, vivereis. Só tem uma maneira de viver, em Cristo Jesus. Amém? 1 aos Coríntios 2, 14 a 16. Para frente aí agora, de novo. 1 aos Coríntios 2, 14 a 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso que tem muita gente, mesmo ouvindo o que está sendo dito e que é bíblico, não vão mudar de vida. Não vão mudar. Ele não vai discernir isso. Porque tem que levantar a vida espiritual primeiro. Você que quer colocar a sua vida em ordem, se tem pecado e você não confessa, não trata esse assunto e nunca se resolve nesse assunto com aqueles que Deus colocou para tal, você levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai, não adianta. Primeiro tem que tirar o problema. O Josué foi orar e Deus falou para ele assim, não Josué, levanta e vai resolver o problema, tem anátema no meio de vós, primeiro você tira o anátema. Tem hora que a derrota é porque não tirou o anátema, tem que tratar o pecado, tem que ser liberto do pecado, tem que ser liberto das coisas erradas, tem que se voltar para Deus, tem que ser espiritual, e não é espiritual fanático, é o espiritual porque pauta a sua Bíblia na palavra, a sua vida na palavra, e quer praticar a palavra por amor e prazer, por amar o Salvador, que é Jesus Cristo. 15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Entendeu o contrário do que é ser espiritual? Isso aqui são problemas na igreja, mas se você ler aos Romanos, capítulo 1, de 25 até 31, você vai ver uma relação de obras carnais. 1 aos Coríntios 6, 9 e 10, Gálatas que lemos, você vai ver nas cartas, né, quando Colossenses capítulo 5, né,
É o capítulo 5 ou não tem? Quando diz assim, fazei morrer, capítulo 4, fazei morrer a vossa natureza terrena. É uma ação nossa. Irmãos, primeiro, nós temos que viver para fazer morrer as atitudes da carne, as obras carnais. Porque o que mais nos mata são as obras carnais. O que mais nos afasta de Deus são as obras carnais. Mas o Espírito Santo, quando você o busca, quando eu o busco, e começo a ser abastecido desse Espírito, Ele mesmo em mim vai tirar o prazer das obras da carne. Por isso Gálatas 5,16, andai em Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. O que ele está dizendo? Se você andar no Espírito, você não consegue satisfazer a carne. Quem anda no Espírito e prossegue nisso, vai crescendo espiritualmente. Quem anda na carne e prossegue nisso, vai inclinando para a morte, não tem jeito. É o que 8:17 de Romanos está dizendo. Então, uma igreja avivada é uma igreja que anda no Espírito. Esta igreja vive de acordo com a vontade de Deus, porque agora não é a minha vontade mais, é a de Deus. Eu posso até desejar ser um médico especialista em tal área, mas se Deus não tem isso para mim, não vai dar certo. Então eu começo a orar a Deus, busco entender as direções, porque eu quero fazer aquilo que Ele me dirige. Porque o que Ele me dirige, frutificará. Não sei porque que na minha vida nada dá certo, mas você já parou para pensar se isso é uma vontade de Deus, direção de Deus? Vontade esta que está revelada então em sua palavra. O amor de 1 Coríntios 13, que Paulo traz, é a base do fruto do Espírito que Paulo fala, escrevendo a Gálatas. Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, benignidade, fidelidade, domínio próprio e mansidão. É um fruto com 9 gomos. É tipo uma mexerica para você entender. Mas é um fruto, é o fruto. Não está escrito lá no plural, é no singular. Não está os frutos do Espírito, é o fruto. Aí ele começa com o amor, porque o amor é a base de tudo. Ele não só é a base, ele deve ser a única base de tudo. E por isso, lendo as cartas de João, a primeira carta, nós descobrimos que Deus é amor. Ele é o próprio amor. Então ele é a base de tudo. É a partir do amor que vem as demais coisas. Que amor é esse? O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse tudo suporta é uma das piores, coisas mais negligenciadas ultimamente. Ninguém está suportando muita coisa. Muda de igreja, muda de liderança, muda de não sei o que, não suporta. Assim como não suporta a sã doutrina. Tem pessoas que ficam hiper bravas quando eu falo da forma aqui que tem que falar. Não suporta a sã doutrina, que Paulo diz a Timóteo no capítulo 4 da segunda carta. Tem comichão nos ouvidos para ouvir segundo a cobiça, mas não segundo o que Deus quer, segundo o que se deve viver. Mas a igreja espiritual, ela tem esse amor como base. João nos ajuda ainda a respeito do amor, que quem não ama, nunca viu a Deus e não conhece Deus. Quem aborrece o seu irmão é assassino. Por que é assassino, irmão? Só aborrecer. Porque se tiver amor, não tem isso. E às vezes ele está matando a si mesmo. Tem que amar. Vira para o seu irmão e diga: você tem que me amar. Para que foi aceitar Jesus?
E tem irmãos que é fácil de amar, não tem? Tem irmão, o Daniel é difícil. Não levantou a mão lá, não. Você é difícil, meu filho. Pensando que você é meu galardão. Galardão é quando você faz uma coisa difícil de fazer. Porque tem pessoas que é difícil de amar, não tem? Sim ou não? Por isso eu não amo? Eu tenho que amar principalmente estas. Aí você fazendo isso, as pessoas vão te chamar de bobo. Mas o céu vai te chamar de fiel. Você é bobo demais, que a pessoa fez isso com aquilo, está perdoado em nome de Jesus. Eu não posso perder o céu. Mas você, não há problema, irmão. Quem cuida da nossa vida é Jesus. Ah, mas por causa disso daqui, que nada, irmão. Se Jesus quiser usar os 2 poços que o Isaac perdeu para prosperar ele no 3º poço, e aí? Não há problema. O que a gente não pode é perder a bênção. O que a gente não pode é perder o céu. O que a gente não pode é perder a salvação. Às vezes tem tanta gente preocupando com a vida dos outros. O outro fez, o outro não fez. Para com isso. Cuida da sua vida. Preocupa com a sua vida. Levanta essa vida para Jesus Cristo e deixa Deus te abençoar. Simplesinho assim. Capítulo 4 de Tiago nos ajuda nisso. Então, meus irmãos, primeiro, estamos com outra coisa que nós temos que entender, estamos com uma guerra dentro de nós, porque tudo isso é o que Deus quer de nós, sim ou não? Mas a carne, que é esse corpo que está aqui, ela quer aquilo que Gálatas 5, 19 a 21 nós lemos, ela quer obras da carne, ela se satisfaz com as coisas que não prestam. Então, Gálatas 5,17 diz que a carne e o espírito opõem-se um ao outro, para que nenhum faça a sua vontade. Quantas pessoas, eu sei que nós estamos num número bem agradável de pessoas para um estudo bíblico, mas quantas pessoas poderiam ter vindo hoje, mas a carne falou mais alto? E quantos estão aqui que a carne disse não vai, mas você disse quem manda aqui é o Espírito? Você tinha tudo para dizer estou cansado, mas o Espírito Santo, quando a gente está cansado, ele diz então não vai não, ou ele diz vai que eu vou te renovar, vai que eu vou te dar saúde, vai que eu vou te dar força. Sim ou não, irmãos? Ou estou inventando história? Quantos aqui já chegaram cansados na igreja e saíram renovados? Levanta a mão, por favor. Então é verdade. Não é jogada, a gente tem que trabalhar com a verdade. Então o Espírito opõe a carne e a carne opõe. Agora quem vai reinar? Quem você mais fortalecer. É esse que vai reinar. Tem gente que está correndo de passar em certos lugares porque a carne está aflorando para o pecado. E tem gente que está tão cheia da presença de Deus que nada pega. E não é porque um é super-homem e o outro é fracassado, não. É porque um está fortalecendo o espiritual e o Espírito Santo não falha. Diga, o Espírito Santo não falha. Lembra daquele tempo que você foi deixando de orar? Lembra? Deixando de jejuar? Foi na igreja de vez em quando? Como é que ficou? Aí daqui um pouco as coisas começaram a voltar. Aquilo que você tinha perdido, deixado, abandonado, não queria, teve ojeriza, agora é atrativo de novo. Porque a carne começou a aparecer de novo. Fuja das obras da carne. Faça morrer a vossa natureza terrena. Que jeito? Se encha do Espírito Santo. Primeiro isso. Segundo, temos que obedecer à ordem dada no versículo 16. Digo, porém,
andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ele não disse primeiro, não cumpra a vontade da carne. Ele disse primeiro, andai em espírito. A ordem dada foi andai, peripatel no grego, que quer dizer viver de acordo com a vontade de Deus, permitindo que o Espírito Santo guie cada decisão, pensamento, atitude, em contraste com seguir os desejos da carne. Terceiro, Paulo deixa claro para todos os seus leitores as principais obras da carne que devemos abandonar, sobre o risco de perdermos nossa herança de entrar no reino de Deus. Fuja, abandone, não brinque com isso. Ai, pastor, eu ainda tenho tanta vida pela frente, você sabe disso? Porque eu não sei. Ah, mas o senhor já tem 60, mas tem gente morrendo com 90, com 110. Ah, mas eu tenho só 10 anos, mas você sabe que dia que você vai morrer? Vai lá no cemitério, vê se tem gente de 10 anos. Tem? De 11, de 12, de 5, de 1 ano, feto, pessoas de 110 anos, 130, lá perto do jardim, lá tem um de 980 anos quase. A gente morre qualquer hora, irmão, a gente tem que estar pronto para a eternidade, tem que abandonar os pecados, tem que abandonar essa carnalidade, tem que se voltar para Deus. Se hoje o Senhor pedir a nossa alma, nós temos que estar pronto para Ele, e essa vida aqui, por mais que vá muitos anos, ela vai passar, mas a eternidade não passa. A eternidade, se é com Jesus, é eterna. A eternidade, se é sem Jesus no inferno, é eterna. Então você e eu temos que preocupar muito mais, mas muito mais, com a vida do porvir, do que com essa vida aqui. Amém? Glória a Deus. Está feliz? O avivamento superficial, então, é o pior inimigo da igreja. Por isso que Jesus ditou a carta para João. As palavras são de Jesus, a igreja de Laodiceia. 3:14 a seguir de Apocalipse. Você não é quente, nem frio. Você é morno, superficial. Eu estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Isso quer dizer que o corpo físico, quando faz isso, é porque o corpo rejeita o que está lá. Nós temos que ser agradáveis ao amado. Nós temos que viver uma vida para a glória de Jesus. Mas Deus é exclusivista, pastor, Ele quer só tudo para Ele. Não, não. Ele conhece o caminho da nossa salvação e sabe que é só por esse caminho que vamos chegar lá. Quando alguém diz que Deus é exclusivista, está revelando seu orgulho, sua arrogância, sua prepotência. Deus tinha tudo para continuar sendo Deus sem nós. Porque Deus não precisa de nós para ser feliz, Ele já é feliz completamente. Deus é pleno em tudo, não falta nada em Deus. Mas Ele dá a nós vida. E ainda fala assim, vocês querem morar comigo? Meu Deus do céu. Aí eu quero, quem quer morar com Deus aí? Aí Ele vai mostrar para nós o caminho, a maneira para a gente chegar lá. E aí você vai brigar com Ele, porque Ele está mostrando o caminho? Ele está mostrando o caminho. Ame esse Deus, Ele está mostrando o caminho, a maneira. Então, a carta à igreja de Laodiceia revela uma igreja superficial, longe de Deus. Aí Jesus vai falar assim, olha, ser zeloso e arrepende-te.
o conselho de Jesus: compre colírio para os vossos olhos, vestes para cobrir a vossa nudez, ouro refinado. É dele que vem os recursos para vivermos a vida que precisamos viver. Entende isso ou não? Então, o avivamento superficial, irmãos, ele está acontecendo em muitos lugares hoje, mas o verdadeiro também está. Abra os seus ouvidos para o verdadeiro. Que jeito, pastor? Reconhecendo o mentiroso, o superficial. E o que é um avivamento nesta altura, para entendermos então agora melhor? O que é um avivamento superficial? É o avivamento que tem a pregação superficial. Vem porque Jesus muda, porque Jesus não tem pregação mais sobre arrependimento. O verdadeiro avivamento, qualquer um que você olhar na Bíblia, do Antigo Testamento, os avivamentos no Antigo Testamento, os avivamentos no Novo Testamento, todos eles começam com mudança de vida. Arrependei-vos, convertei-vos, entrai em pranto e choro, rasgai não as vossas vestes, mas os vossos corações, convertei-vos a mim com choro, entristeçam os seus corações. Está sempre falando para a gente, olhar para a gente, colocar a vida em ordem. Aí vem o superficial e diz: Jesus te ama, venha como estás, fique como estás. Não, aqui é você que manda, viu, irmão? Aqui você pode ficar à vontade, pode correr, pode não sei o quê, pode não sei o quê. Que palavra é essa? Tem que ter decência e ordem. Tem que ter temor e tremor, tem que ter o culto verdadeiramente, não para as pessoas, mas para Deus. Não tem que fazer show de ninguém, tem que reunir para adorar Jesus Cristo e as pessoas nos ajudar a adorar Jesus. Não tem que ter herói entre nós, tem que ter servos entre nós. A pregação não pode ser superficial. Aleluia. E o que vai acontecer nesses dias? Paulo, desde que está escrevendo, doutrinando a igreja igreja de Corinto, segundo aos Coríntios 11, ele diz, versículo 1 a seguir: quisera eu me suportasse um pouco na minha loucura, suportai-me porém ainda, porque eu estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura para o marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, narrativa da serpente, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Está faltando simplicidade em muitos lugares. Aí ele diz: porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Então esse é um tempo que Paulo está reclamando, e agora está piorando cada vez mais, de pregarem um Cristo que não é o Cristo da Bíblia. Falarem sobre um Espírito que não é Espírito. Irmão, se o Espírito Santo te encher, ele vai te santificar. Se o Espírito Santo te encher, ele vai impactar a sua vida, vai mudar seus passos, vai mudar seus gostos. Ele não falha em regenerar pessoas. Essa é a questão. Se ele se apoderar de nós, não é se ele nos usar com dons, é se ele se apoderar de nós. Então, mas nesse tempo, é um evangelho que não muda as pessoas. O evangelho, irmãos, o evangelho vai nos impactar. Quem está pregando aqui é um ex-cachaceiro, drogado, prostituto, adúltero. O cara da farra, da piada, das 600 piadas sem repetir uma. O cara nojento. Ele me lavou.
Ele me converteu, Ele me libertou, Ele me limpou numa noite só, e Ele me pôs no altar para pregar a palavra de um Deus que dá o Espírito que nos regenera. É um absurdo alguém olhar para o Zacarias, que era o meu apelido lá na sociedade de Goiatuba, era um absurdo pensar que ele seria um pastor, mas esse Deus lava, esse Deus converte, esse Deus tira as vestes erradas e coloca vestes certas, Ele tira a gíria da boca do homem e coloca a palavra honesta, bíblica, correta. Ele trabalha tudo. E eu era da presbiteriana tradicional, que na época podia beber uma cervejinha, podia fazer isso, aquilo, só que Ele me libertou de verdade. Jesus me converteu de verdade, para a glória dEle, honra dEle, e tudo isso é graça. Mas o que eu quero dizer é que o Espírito Santo não falha. Quando Ele toma a pessoa, Ele muda tudo. Ah, pastor, por que comigo? E deixa Ele te pegar para você ver. Deixa Ele tomar você mesmo. Deixa a vontade dEle, o querer dEle, as direções dEle, a palavra que vem dEle. Deixa Ele dominar você para você ver. Você vai ter ojeriza das coisas erradas. Vai ter nojo do pecado. Porque o Espírito Santo é santo. E se Ele habita em nós, nós seremos santos nele. E ser santo não é ser melhor do que ninguém, é ser separado para Ele, Jesus Cristo. Então, primeiro, a pregação é superficial, por isso que o avivamento também é um avivamento de movimentos. Segundo, o testemunho é superficial. Segundo aos Coríntios 11, 13 a 15, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Tem gente nas igrejas com testemunho, não, mas Deus me usa, eu faço isso, mas Deus me usa. O Spurgeon fumava charuto, o outro fumava cachimbo, o outro fazia isso aqui. Eu tenho que a ver com isso, irmão. O Espírito Santo que está na minha vida tirou todas essas coisas. Então não vem com esse negócio, porque Satanás pode fazer obras, infelizmente, que você vai imaginar que é anjo. E como que eu sei, pastor, que não é? Tem que ser justo, honesto, amável, de boa fama, que tem virtude e dá louvor a Deus. Tem que ser para a glória de Deus, não é para a sua glória, não é para seu capricho, não é para seu sustento, é para a glória de Deus, vindo de Deus e para a glória de Deus. Será que alguém entendeu isso? Então são o que? Terceiro, são obreiros superficiais, inimigos da cruz, que Paulo fala em Filipenses 3, 17 a 21. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, Paulo falando. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, até de subordinar a si todas as coisas. Homens que só pensam no terreno, pensam em que você alcance o seu primeiro milhão, que Deus te abençoe e você alcance, mas a igreja prega salvação, libertação, conversão. Você quer ser rico, procura um coach para ser rico. Agora você quer ter Deus, procure uma igreja e ouça sobre o que é andar com Deus e se preparar para Deus.
Deus pode fazer qualquer um arquimilionário e Ele faz. Deus já deu dinheiro aqui no culto, já abriu portas no culto, já fez obras tremendas para a glória do nome dEle. Mas Ele sempre está falando sobre salvação, conversão, libertação, andar com Deus. Amém? Segundo aos Coríntios 13:8, Paulo terminando a segunda carta, ele vai dizer: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, meus irmãos, busquemos o verdadeiro avivamento. Busquemos o de verdade, o que nos muda, o que nos converte, o que nos faz cheios de Deus para a glória de Deus. O que nos faz tomar posições como aconteça o que acontecer, eu sou de Deus. Aconteça o que acontecer, que a vontade do Senhor seja feita. Deus quer derramar esse avivamento de pessoas que amem a sua palavra de todo o coração, que amem a sua verdade de todo o coração, que amem a Jesus Cristo, ao Deus triuno, sobre todas as coisas, que tenha amor ao próximo, que tenha seriedade com as coisas de Deus, que tenha respeito com as pessoas, porque primeiro respeita a Deus, que respeite a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, os seus pais, porque primeiro respeita a Deus, porque não rouba, não pega nada de ninguém, porque primeiro respeita a Deus, não é fraudulento, não é mentiroso, porque primeiro respeita a Deus, tem uma vida de caráter, porque primeiro respeita a Deus. Isso é avivamento. Ramassamai, fique sobre os pés, por favor. Aleluia. Duas coisas para nós entendermos. No capítulo 20, versículo 22, Jesus Cristo ressurreto sopra o Espírito sobre os discípulos. Esse Espírito é o regenerador. No capítulo 2 de Atos, Jesus Cristo envia o Espírito Santo para a igreja como aquele que vai revestir a igreja de poder. Esse é para ser testemunha, sendo usado por Deus na terra. Antes do poder, o Espírito transformador. Escutou? Antes dos dons, antes das revelações, visões, e todos devemos buscar até os melhores dons. Busca mesmo. Busque ser batizado, ser cheio, renovado, avivado e etc. Preste atenção em nome de Jesus. Se tiver interesse, se não tiver, não precisa também não, fica tranquilo. Antes de querer ser usado, queira ser de Deus. Caráter, vida com Deus. Não deixe a sua boca falar o que entristece o Espírito Santo. Não deixe sua mente guardar pensamentos que entristecem o Espírito Santo. Diga: eu agora sou de Deus, eu agora sou de Deus, eu agora sou de Deus. Ser de Deus é ser dominado pela palavra. Você seja uma esposa submissa, uma esposa que ama o marido, uma esposa que faz a parte que lhe cabe. Preste atenção em nome de Jesus. Seja uma esposa de verdade, porque primeiro você respeita a Deus. Seja um esposo de verdade, que ama a esposa como Cristo, porque primeiro você respeita a Deus. Seja um filho, uma filha que honra pai e mãe, porque primeiro respeita a Deus. Seja o melhor funcionário da sua empresa, ou o melhor empresário, porque primeiro respeita a Deus. Será que entendemos? O avivamento não pode ser superficial. Tem pessoas que se virem alguém sendo usado por Deus num altar, e a pessoa comprou, não pagou, xingou, brigou, fez não sei o quê, eles escandalizam. Porque primeiro não são os dons, primeiro é a mudança de vida. Amém? Se nós orarmos, você também vai orar. E você vai orar com fome, com sede, com desejo na alma. Quem está dentro, não olhe muito assim para a pergunta, senão você não responde, tá bom? Quem está dentro aqui da igreja?
Só os que estão dentro da igreja. Quem te trouxe foi Deus. Ninguém vem ao Pai senão pelo Filho, e ninguém vai ao Filho senão pelo Pai. Quem te trouxe foi Deus. Esta palavra aqui foi ministrada porque ela é para você individualmente. E Deus tem esse propósito com você individualmente. Ele quer te avivar. Ah, não é para mim, é para você. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, primeiro queremos pedir perdão, Senhor, por nossos pecados, por nossas desavenças, divisões, dissensões, contendas, corações orgulhosos, vaidosos. Pai, nos perdoa, Senhor. Nos ajuda a ter verdadeiramente a mente de Cristo. Nos ajuda verdadeiramente a viver a cultura do céu nas nossas vidas, Senhor. Nos ajuda a rejeitar o superficial, o falso, o mentiroso. E nos ensina a abraçar o verdadeiro avivamento, que traz o Teu Espírito para nos dominar, Teu Espírito que é especialista em nos dar novos sentimentos, novos pensamentos, novos projetos, nova caminhada, nova carreira, nova história. Nos ajuda, Senhor. Se o Senhor não nos ajudar, não conseguiremos. Derrama graça sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, Senhor. Derrama a graça verdadeira que nos fortalece, que nos santifica, Senhor, que nos levanta para fazer. Derrama a Tua ajuda dos céus, calabraça, andaragai. Derrama o Teu Espírito sobre nós, Senhor. Derrama sobre nós o Espírito que o Senhor falou que enviaria, e Ele já está em nós, mas derrama mais, faz transbordar, faz Ele se apoderar de nossas vidas, Senhor. Rabachandaragai. Convence, Senhor, cada um de nós dessas verdades, e trabalha as mudanças necessárias, todas elas. Levanta essa mulher com essa chamada tão brilhante, Senhor. Levanta este homem com esta chamada tão brilhante, nos fazendo primeiro árvores frutíferas, boas árvores que são conhecidas pelo fruto. Rabá Shaddai, Taramatsakim, Varsavim. Levanta estes jovens, estes adolescentes, estas crianças, estes adultos. Levanta-nos obreiros, levanta as obreiras, Pai, a colheita está chegando, Ramai. Lugemas Saramandaragas, Andaragas. É hora da comissão, é hora de passar em revista o Teu exército de guerra, Nagasurai. Derrama toda a armadura, as armas poderosas em Deus, o avivamento real, bíblico, que nos faz cheios do amor do Senhor, cheios do fruto do Espírito, cheios do Espírito Santo, operando a Tua vontade, Senhor. Age sobre nós. Age sobre nós, queima as palavras das trevas, de fofocas, de mentiras, de acusações, queima na vai tu sai, traga a cura, traga a restauração, traga Senhor sobre nós, o tempo que nós precisamos do avivamento é hoje, é agora, meu Deus, traga sobre nós. Ramachandai, batiza no Espírito Santo,
batiza no Espírito Santo, batiza no Espírito Santo, derrama do Espírito Santo, ajuda, Rabandaragaxandarai, levanta este homem que calou a sua boca, mas é tempo de abrir a boca, é tempo de adorar, é tempo de glorificar, é tempo de falar os mistérios dos céus que nos edifica. Levanta este homem, levanta esta mulher, levanta esta pessoa, levanta este internauta, opera essa cura, opera essa libertação, opera essa vitória celestial, Senhor. Rabadacamai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, confirma, Senhor, toda a tua boa vontade, todo o teu querer, em nome do Senhor Jesus Cristo.